Olá, hoje eu resolvi gravar mais um vídeo e esse vídeo também é em cima de uma mensagem a qual eu já preguei no ano de 2015 e essa mensagem foi em cima de uma visão que Deus me deu. Por 3 vezes Deus me deu essa visão. Eu não vou entrar em detalhes dessa visão aqui nesse vídeo porque eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, mas daqui a pouco vocês irão entender, né, qual foi essa visão que Deus me deu. Antes de continuar, eu gostaria de fazer uma reflexão do que está acontecendo no mundo hoje. Hoje, 12 de maio do ano de 2020, onde o mundo está vivendo, e em especial o Brasil, está vivendo um período assim, muito crítico, um período muito tenebroso. Esse período de pandemia que tem causado muita tristeza, muita dor em toda a população mundial. E diante disso tudo que está acontecendo, nós temos visto nas redes sociais, nas mídias principalmente, falar muito de uma classe, né? Uma classe que tem se destacado no combate, na linha de frente dessa terrível doença, que é a classe dos profissionais da saúde. Mas Paulo César, o que tem a ver a mensagem que você quer pregar com os profissionais da saúde? O que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Eu quero fazer uma analogia entre a Igreja do Senhor e o mundo secular. É isso mesmo. Uma pessoa quando ela está doente, ela está enferma, ela procura no hospital. Lá o médico consulta aquela pessoa, examina aquela pessoa, diante de todo o seu conhecimento que ele tem, dos anos e anos de preparo que ele teve numa faculdade. Ele vai diagnosticar e descobrir o que aquela pessoa, qual é a enfermidade que aquela pessoa tem. A partir do momento que ele descobre, que ele diagnostica o tipo da enfermidade que aquela pessoa tem, se for necessário, ele vai internar aquela pessoa para que aquela pessoa possa ser curada. A partir do momento que ele interna aquela pessoa num leito de um hospital, aquela pessoa passa sobre a responsabilidade de uma outra equipe. Aí entra a equipe dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, que vai cuidar daquele paciente, fazer com que aquele paciente sobreviva. O médico diagnosticou a causa da doença. O médico prescreveu qual os tipos de remédio, qual os horários que aquele paciente vai tomar. Mas a partir do momento que ele está dentro do hospital, ele está internado, os cuidados dele passou a ser da equipe de enfermagem. São os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que vai cuidar daquele paciente. Vai entregar a medicação certa, no horário certo, na dosagem certa, vai cuidar daquele paciente, medir a sua temperatura, medir a sua pressão, fazer com que aquela pessoa ela seja totalmente curada. Ele que vai zelar. Não que o médico não tenha mais importância, não, mas os cuidados passou a ser da equipe técnica, da equipe de enfermagem. Agora imagina, você internado no hospital, o médico descobriu sua doença, você lá internado no hospital, e os enfermeiros que estão cuidando de você não vão lá te ver no seu leito da sua cama, não dão o remédio certo que o médico prescreveu, a dosagem certa, no horário certo, ou seja, não cuida de você. O que vai acontecer com você ou com essa pessoa que está enferma internada? Ela vai morrer, infelizmente. E é aí que entra a analogia da visão que eu tive entre a Igreja do Senhor e o mundo secular. Nós ouvimos muito falar, falar de que a igreja é um grande hospital. E de fato, tem uns teólogos que concordam, tem umas pessoas que não concordam com essa colocação, mas vamos imaginar assim, que a igreja seja um grande hospital. Nós ouvimos muito falar também de que Jesus, ele é o médico dos médicos. Ouvimos muito falar isso, muitas pessoas pregam, eu já vi até pessoas falar que tem um versículo na Bíblia. Não tem um versículo na Bíblia onde fala que Jesus é o médico do médico. Mas nós sabemos que um dos títulos, uma das atribuições do nome de Jesus é o Senhor que cura. Então nós sabemos que Ele sim é o nosso médico que cura. Então vamos fazer essa analogia. A igreja física, a igreja instituição, sendo um hospital e Jesus os médicos. E quem são os enfermeiros? Eis é uma grande pergunta. Quem são os enfermeiros deste hospital? É essa visão que Deus me deu no ano de 2015. Os enfermeiros somos nós. Os enfermeiros é eu, é você, é todo mundo que se diz
cristão. É todo mundo que deixou um dia, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, falou, não, eu sou um cristão, eu quero ser um cristão, servir uma vida, seguir a Jesus Cristo. Não interessa se eu sou um pastor, se eu sou um obreiro, se eu sou um membro, todos nós, de igual modo, nós somos os enfermeiros de Cristo aqui na terra. Dentro do grande hospital, que é a igreja, nós somos os enfermeiros que vamos cuidar dos pacientes, daquelas pessoas que estão enfermas espiritualmente, ajudar aquelas pessoas. É essa visão que Deus deu para mim. Nós somos os enfermeiros de Cristo. Eu gostaria de ler uma passagem que lá se encontra em Mateus, muito conhecida de todo mundo, Mateus 25, que diz do 31 o seguinte: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha, venha, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venha, recebendo o reino que o meu Pai preparou para vós desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Olha só que interessante. Eu acho que não precisa nem eu ficar repetindo, falando aqui, qual é o papel da igreja, qual é a função da igreja. Jesus deu 2 mandamentos para todos nós. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Deu vários mandamentos, mas os 2 principais: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, dentro da analogia, da visão que eu tive, a igreja, ela é um hospital. Para cuidar das pessoas, cuidar verdadeiramente das pessoas, aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas enfermas, aquelas pessoas necessitadas. E para que momento mais especial desse momento que nós estamos vivendo, nesse momento de trevas, nesse momento de pandemia, de tristeza, onde a igreja deve sim, nesse momento, exercer todo o seu papel, a sua força, ajudando as pessoas, contribuindo, dando amor, não só agora, não, em todos os tempos. Essa é a função da igreja. Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas morrendo espiritualmente, pessoas abandonadas no canto de uma igreja, que não recebem uma visita, que não recebem um abraço, que não recebem um conforto, que não recebem uma ajuda. Esse é o papel da igreja. E é interessante que nessa passagem aqui, Jesus fala que ele esteve doente. E quando ele fala, eu estive doente, ele fala assim: vocês não me curaram, vocês cuidaram de mim. Quem cura é Deus, mas quem cuida é nós. Ele deixou essa missão para nós. Ele podia muito bem ter dado essa missão para os anjos iam adorar fazer esse papel, que é papel da igreja cuidar, da igreja obedecer, da igreja ir, da igreja amar. E o que você tem feito? Você, como enfermeiro de Deus, como enfermeiro de Cristo, não interessa, não adianta você querer fugir dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa, ela é minha, ela é sua. Nós somos enfermeiros. O que você tem feito em ajudar o próximo? E Jesus está falando realmente aqui das pessoas carentes, das pessoas necessitadas. Não só do pão, não só de uma roupa, mas também de um carinho, de um amor, de uma proteção, de uma atenção. Esse é o nosso papel. Não aquele cristão ser aquele cristão ritualista, aquele cristão de templo, somente em templo. Não que não seja importante, mas que não fique somente naquilo, de palavras. Eu sou cristão, eu tenho fé, eu sou filho de Deus. Será? Será que é mesmo?
As suas ações têm demonstrado isso? As nossas ações têm demonstrado que realmente nós somos filhos de Deus? Eu gostaria de ler mais uma passagem, muito conhecida, mas pouco pregada, infelizmente. Está lá em Tiago, que diz o seguinte, capítulo 2, versículo 14, alguns versículos do capítulo 2. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Do que adianta? Tiago está perguntando, a palavra de Deus está falando aqui. Que adianta alguém dizer que tem fé? Que adianta falar que você tem fé? Tem fé. Se não viver, se a sua fé não vier acompanhada de boas ações, acompanhada, fé acompanhada de ações. Se você não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vista agasalho, comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Olha só que palavra forte. Não adianta nada eu falar que eu tenho fé, falar que você tem fé, que vive numa igreja que tem fé, se não tem ação. Me prove, me mostre qual é a ação que você tem feito para o próximo, para o seu irmão. Porque se você não tiver feito ação nenhuma, lembre-se da palavra de Deus. Deus está falando que a sua fé é morta. É morta. O versículo 20, olha só, seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ação não vale nada. O versículo 24, assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio de suas ações e não somente por fé. Olha só, gente, é real, está na palavra de Deus. Deus vai nos aceitar, lembra do rei que eu acabei de ler lá em Mateus? Deus vai nos aceitar sim pelas nossas ações. Sim, a nossa fé, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que morreu e ressuscitou pelos meus pecados, morreu por mim. Mas não adianta nada eu só ter fé e essa fé não vier acompanhada. Igreja, preste atenção, Jesus está voltando. Você pode acreditar ou não, ou pode fingir que não acreditar. Muitos fingem que não acreditam, querem não acreditar com medo. Mas acredite, Deus, Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos minutos, os últimos segundos. Então é a última chance que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado para a igreja, para mostrar para o mundo o que é um evangelho de verdade. Amar o próximo, cuidar do próximo. Nós somos os enfermeiros de Cristo. Jesus deu a cura. O médico, que é Jesus, ele já deu a cura. Qual é a cura? O amor. A Bíblia fala que Deus, tem um versículo que fala que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Então o remédio, a cura para o mundo, Deus já deu. O amor. E esse remédio que eu, como enfermeiro, você como enfermeiro, é esse remédio que nós temos que demonstrar, que nós temos que aplicar no mundo. E pode ter certeza, é um remédio que pode ser aplicado a qualquer momento, em alta dosagem, que ele não vai ter efeito colateral. Pelo contrário, quanto mais esse medicamento ele for esparramado para o mundo, mais efeito positivo terá. Então vamos seguir o nosso papel, vamos cumprir com o nosso papel, vamos cumprir com o nosso papel de enfermeiros de Cristo. Nós somos os enfermeiros de Cristo nesse grande hospital que se chama igreja, e Jesus que é o nosso médico, o nosso comandante. Então vamos fazer isso. Eu gravei esse vídeo coincidentemente hoje, dia 12 de maio. A semana em nosso Brasil comemora a semana de enfermagem no Brasil. Eu quero aqui, juntamente com esse vídeo, deixar assim, pedir a Deus que venha estar abençoando grandemente a vida de todos, não só os enfermeiros, os técnicos, os médicos, todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente. Pedir a Deus mesmo que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês são os verdadeiros heróis, que Deus possa abençoar a vida de vocês, da família de vocês, que estão diante dessa luta, e que isso sirva de exemplo para nós, igreja, para nós estarmos fazendo o nosso papel também. Então vamos fazer essa reflexão. Eu quero só concluir aqui com uma palavra que eu tenho comentado com algumas pessoas. Sabe qual é o meu maior medo? O meu maior medo de tudo isso que está acontecendo, eu tenho medo sim dessa doença, não vou mentir, que eu sei que não é uma gripezinha, que não é uma doença simples. Eu tenho medo sim dessa doença, eu tenho medo principalmente da consequência econômica que vai surgir, o caos que vai surgir no mundo por causa da consequência dessa doença. Mas sabe qual é o meu maior medo? O meu maior medo de tudo isso?
Eu não tenho medo de falar aqui, mas eu tenho receio, porque eu posso ser muito criticado por algumas pessoas, mas eu vou falar porque Deus mandou. O meu maior medo que eu tenho, além dessa doença, da crise econômica, é, depois que tudo isso passar, é a igreja do Senhor voltar a ser o que era antes. Aquela igreja ritualística, aquela igreja meramente de liturgia, de sem ação, de sem amor verdadeiro. Aquele amor do início da igreja lá em Atos. Esse é o meu maior medo, da igreja, depois de tudo isso, voltar a ser o que era antes. E não enxergar, até agora, não enxergar o que Deus está falando, o que Deus está cobrando de cada um de nós. Eu lamento se de repente eu falei algumas palavras duras demais, mas eu sinto muito. Eu estou falando essa palavra, não é só para você que está assistindo esse vídeo, eu estou falando para mim principalmente. Eu sempre falo isso, toda vez que eu prego uma palavra, que eu falo uma palavra, primeiro eu prego para mim, eu prego para a minha vida. E veja a falha na minha vida e tento consertar. Então esse é o desafio que eu lanço para você. Mas se essa palavra foi dura, mas é a palavra que Deus deu para me falar. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós e que o Espírito Santo grave essas palavras em nossos corações.